Fala, galerinha! Hoje nós vamos falar sobre radiciação de números naturais. Você saberia calcular o número natural que elevado ao quadrado tem 25 como resultado? Será que a gente consegue? Para responder a essa pergunta, vamos usar a potenciação. Então, 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. 3 ao quadrado é igual a 9. 4 ao quadrado é igual a 16 e 5 ao quadrado é igual a 25. A esse processo, de calcular as potências, anteriores a 25, chamamos de tentativas. Na tentativa em questão, encontramos o número 5. Na sua opinião, esse método ele é o melhor caminho para encontrarmos a solução para o problema? Então, pensa aí direitinho, tá? Vamos analisar uma outra situação. Elevando 6 ao quadrado, temos 6 vezes 6, que dá 36. Fazendo, então, o caminho inverso, temos que o número cujo quadrado é 16 tem como resultado o valor 6. E aí, quando queremos encontrar o número cujo quadrado é 36, devemos fazer o caminho inverso da potenciação. Logo, o caminho inverso da potenciação é quem? A radiciação. A esse processo chamamos, de cálculo da raiz quadrada de 36. E aí, para representar a raiz quadrada de 36, utilizamos o símbolo raiz quadrada de 36. Assim, a raiz quadrada de 36 igual a 6. E vamos ler dessa maneira. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Onde eu tenho o radical, que é o símbolo, O 2 ali, que é o índice, esse 2 não precisa colocar. Quando for raiz quadrada, não precisa colocar, tá bom? E a resposta é a raiz. E o número que está dentro da casinha, que é o radical, ele é o radicando. A raiz quadrada de 36 poderia ser escrita dessa forma, raiz quadrada de 36. Mas, por convenção, não escreveremos o índice quando o mesmo for 2, tá bom? E aí, quando for raiz quadrada, você não precisa colocar esse 2 no índice. Lemos raiz quadrada, pois o índice da raiz é 2. Vamos falar agora sobre a raiz cúbica. Quando o número está elevado a 3, na potenciação, nós falamos que ele é elevado ao cubo, não é isso? E a raiz cúbica também vai ser tratada dessa mesma maneira. Você acabou de aprender a resolver a raiz quadrada, ou seja, quando o índice é 2. Para a raiz cúbica, a ideia principal continua sendo a mesma. Contudo, o índice passará a ser 3, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. A raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. A raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 vezes 5 vezes 5 é 125, e assim por diante. Existe outra maneira de resolver a raiz cúbica. Vamos ver aí no exercício comentado a seguir, tá bom? Vamos tentar resolver aqui o exercício a seguir, Mas preste bastante atenção, tá bom? Qual o valor exato da raiz cúbica de 1728? 1728 é um número bem grandão, não é isso? E aí, para a gente poder conseguir resolver 1728, nós vamos fazer a fatoração desse número. A fatoração é quando você decompõe o número em fatores primos, tá bom? 1728 é divisível por 3, que vai dar 576, que é por 3, que vai dar 192, enfim. E aí, no final, a gente vai ter 1728 vai ser igual a 3 elevado ao cubo, e aí a gente vai conseguir fazer a simplificação. 3 ao cubo, 2 ao cubo, 2 ao cubo. Quando eu vou simplificar, eu consigo simplificar o expoente com índice, que vai dar 12, tá legal? Uma dúvida que pode surgir também, que é aqui, é como calculamos a raiz quadrada de 20.
Vamos pensar da seguinte forma. Com 20 quadradinhos, podemos formar um quadrado maior? Olha, com 20 quadradinhos eu consigo formar um retângulo ali, 4 por 5, não um quadrado. Não é possível, então, desenhar um quadrado. Não é possível desenhar um quadrado perfeito usando 20 quadradinhos. Sendo assim, não existe um número que elevado ao quadrado tenha 20 como resultado. Logo, o número 20 não tem raiz quadrada exata. Desse resultado, podemos concluir que somente os números quadrados perfeitos têm raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é 9. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Mas, na raiz quadrada de 8 não existe um número natural, que multiplicado por ele mesmo tem como 8 como resultado. Então, raiz de 20 tem alguns números que não são quadrados perfeitos. E aí não tem resposta, tá? Não tem resultado. E aí não tem como a gente achar essa resposta nos números naturais, tá bom?